Olá, muchachos! Como estão? Como está, galerinha? Tudo bem com vocês? Gente, hoje mais uma aula, então vamos continuar o nosso conteúdo, tá certo? E hoje eu resolvi trazer o mesmo, trabalhar com o livro de vocês, tá? Então aqui está na tela o livro de vocês e a gente vai discutir com o livro, tá bom? Vamos mudar um pouquinho dos slides, tá bom? Para diversificar um pouquinho. E aqui é até melhor para a gente poder trabalhar as interpretações de texto. E os demais assuntos também. Gente, aqui na página 52 é aonde vamos iniciar a aula de hoje, né? Porque na aula passada a gente terminou a página 51, então hoje é a 52, do capítulo 6. Aqui eu tenho um texto que tem como temática, observa aqui a temática em negrito, levanta-te que já es hora. Você sabe o que quer dizer esse tema, pessoal? Vocês têm noção assim, significa isso, aquilo? Vocês têm algum palpite em relação a essa temática? Bom, levanta-te, levanta é o verbo levantar, exatamente como é no português. Lembrando, pessoal, que esse levan, esse van, a gente tem que pronunciar ele como se fosse um B. Então, só que é aquele B mais... Eu sempre falo pra você que aquele B mais... tem mais fraco, digamos assim. Não é aquele B com tanta intensidade. Então, levanta-te, levanta-te. Então, se você for observar direitinho uma pessoa falando, você escuta levemente o som de B e não de V. É isso que eu quero que vocês entendam. E o T é T, vocês sabem, né? É um objeto direto. Não sei se vocês já estudaram isso no português, mas irão estudar. No espanhol eu sei que ainda não. Então, esse T ele é um objeto tanto direto quanto indireto. T ele quer dizer tu, quer dizer segunda pessoa do singular. Então, a mãe dele aqui tá levanta-te, ou seja, tu, menino, levanta. Então, a gente não fala assim? Um pouquinho meio errado, mas falamos, né? Então, esse T é referente ao filho dela, como vocês podem observar na imagem. Já es hora, ou seja, já está na hora de levantar, né? Não sei se vocês são assim, vocês são desses filhos preguiçosos, assim, que demora a levantar, precisa a mãe e o pai lá, ó, brigar, falar. Eu mesma, quando eu era menor, né, a minha mãe, ela sempre ia na porta do meu quarto, aí falava, levanta, Raquel, já tá tarde para fazer as atividades. Isso quando eu fazia fundamental, né, ensino fundamental, que eu estudava pela tarde. Aí eu não levantava. Então eu era aquela pessoa, né, aquela adolescente, aquela criança que só levantava se a pessoa fosse até mim, me tocar mesmo. Ei, Raquel, é hora, entendeu? Para que eu me tocasse, se a gente entendesse que era hora de levantar. E vocês? Vocês são do tipo que levanta no horário por si só? Ou é aquele tipo que a mãe e o pai precisam na porta? Ou é aquele tipo que precisa ser sacudido, derramar de um balde de água na cabeça para acordar? A gente sabe que tem vários tipos, né? Enfim, então aqui ele é o caso, né? No caso aqui o Marcos, né? É o caso de um desses que demoram para levantar, dá um trabalhozinho dos pais. Tá, gente? Então a gente tem aqui o texto. Pessoal, eu no início fazia a leitura do texto com vocês. Só que, se eu faço a leitura, eu tiro de vocês a curiosidade de fazer a leitura, de talvez perceber uma palavra que vocês não conhecem o significado. Eu sei que a maioria vocês não conhecem, mas quando a gente está lendo, a gente, então significa isso, significa aquilo, pelo contexto. Então, se eu leio tudo para vocês não tem como alguém ter curiosidade de ler outra vez. Então, por isso que eu não vou ler agora, na correção, eu quero que seja feita a leitura, para recapitularmos o conteúdo e lembrarmos, enfim. Porém, nessa aula eu vou pedir para que vocês façam essa leitura, tá bom? O ideal era que tivesse 2 personagens, mas como a gente não está presencialmente, então cada um de vocês leiam, tá bom? Podem grifar aquelas palavras que vocês não conhecem, que vocês... esse que eu não entendi. Mesmo vendo o contexto, eu não entendi. Então, você pode tá grifando ela aí, enfim, marcando, né?
para que a gente possa tirar essa dúvida, ou me perguntando pelo WhatsApp, ou quando a gente for fazer a correção. Tá bom, pessoal? Outra coisa, aqui embaixo eu tenho uma atividade referente a essa interpretação de texto. Ó, Marco se despierta después de ir à escola, explica tu resposta. Ou seja, Marcos ele acorda disposto a ir para a escola? Vocês acham que sim? Por que seus padres têm que sair temprano de casa? Qual o motivo dos pais do Marcos sair tão cedo de casa? Qual é o compromisso de sua mãe? E que pensa Marcos sobre o trabalho? Que disse a mãe de Marcos sobre o ato de acordar, despertar-se temprano, de levantar, acordar cedo? Pessoal, aqui na página seguinte, 53, eu tenho aqui agora gramática, fonética especificamente, como vocês sabem, fonética ela é responsável por estudar o som. Nem sempre uma fonética quer dizer escrita. Nem sempre o que se pronuncia quer dizer o que se escreve. É tanto que, se você já estudar no português, mas às vezes a gente vai... tantas letras, tantas fonologia. A fonologia da palavra, ela às vezes é menor, por conta que uma letra ela não soa, ou seja, não escuta o som quando está pronunciando. Então, nem sempre uma quer dizer a mesma coisa que a outra. Por isso, fonética, ela estuda o som. Aqui temos assim, la B, que é V, la B, e la W, que é W, gente? Então, vamos estudar a letra V, a letra B e a letra W. Aqui diz o seguinte, algumas letras do alfabeto, vou fazendo a tradução com vocês. Algumas letras do alfabeto espanhol possuem um som diferente do que apresenta no português. No caso da consoante V, que ao pronunciá-la como se fosse o B do português. Ou seja, existem algumas letras do alfabeto que quando eu vou pronunciar, é o que está dizendo aqui, ela tem um som diferente, como é o caso que acontece com a letra V, que ao pronunciar eu escuto um B. Aí eu tenho aqui embaixo, nesse quadrinho, alguns exemplos. Vacaciones. Se eu pronuncio vacaciones, automaticamente você percebe o B em vez do V. Se eu também pronuncio levantar, ver. Então, são palavras que sempre vão soar como se tivesse sido escrita com B. Aqui embaixo, inclusive, está escrita de acordo com o que pronuncia. Tá bom, gente? Aí tem uma aqui. Em algumas situações, ao escrever, a gente não sabe qual consoante se escreve algumas palavras que têm B ou V. Isso ocorre a causa de pronunciação dessas duas consoantes, que são muito parecidas na fala. Exemplo, biblioteca, desculpa, gente, oteca. Então, eu escuto B fluentemente. Baca, também escuto B. Cantava, também consigo escutar fluentemente o B. Então, aqui é um caso onde eu vejo palavras escritas com B, outras com V, porém, quando eu pronuncio, eu escuto unicamente o som do B. E aí, professora, se eu estiver lá respondendo a minha prova, minha atividade, como é o caso aqui da questão 1, que já vem logo abaixo, como que eu vou saber se eu ponho V, se eu ponho B? Eu sei que nesse momento está gerando a duvidazinha na cabeça de vocês. Então, é isso que a gente vai aprender agora. Aqui nesse outro parágrafo diz o seguinte. Distinto, ou seja, diferente do que passa no português, os verbos de primeira conjugação em pretérito imperfeito têm terminação escrita com B. Que são aqueles verbos que retratam passado concluído. Quando eu falo cantava, no espanhol, se eu escrever cantava, inclusive está aqui em cima, observa que termina com ba, aba, que é essa terminação que está aqui. Então, digamos que eu venha, no caso, conjugar o verbo cantar. Utilizando essas terminações aqui, eu quero que vocês pensem no momento. Eu vou falar e vocês vão observar como fica essa conjugação. Estou utilizando o verbo cantar, ele é escrito igual ao português, tá, pessoal?
e também é falo também igual. Observa, cantava, cantabas, cantava, cantávamos, cantavas e cantavam. Então, eu consigo fluentemente perceber a escrita do V na conjugação desse verbo. Então, por isso que fala aqui que ele é utilizado também nas conjugações verbais, que é o caso do pretérito imperfeito. Na fala, não se pode perceber se escreve V ou B, só na escrita. Realmente, se eu falar cantava, você, gente, é um B ou um V? Né, gente? Eu tenho certeza que é isso que passa pela cabecinha de vocês. Né? Então, a gente só consegue perceber na escrita, porém na fala não. Continuando. Lá no caso aqui o W, né, que é o BW, também se pode pronunciar com o som de B. UB, entendeu? UB. Então, quando eu falo UB, automaticamente eu também escuto a mesma coisa, praticamente. É comum a adaptação ao espanhol nas palavras estrangeiras. Por exemplo, quando eu falo Walter, Walter aqui, ó, Walter. Se eu tenho o nome Walter, a gente sabe que Walter se escreve com W. Então, se escreve com W, eu falo no português. Quem aqui conhece, sei lá, algum nome, tipo William, mas o William, no caso, eu já pronuncio com U, som de U, né? Mas algum nome, não me fugiu no momento da memória, mas a gente tem aqui o exemplo do Walter, que se escreve W e se escuta como se fosse um V. Então, supondo que Walter aqui esteja escrito no português, eu falo o quê? Walter, bem claramente. Então, eu não escuto W e sim V. Então, digamos que o mesmo nome no português, eu falo o quê? Walter. Não é verdade? Então, por isso, no caso desse exemplo, desse nome, eu fico com a dúvida nas 3 letras. Eu não sei se está escrito com V em relação à pronúncia, né? Nem com B e na questão do W. Então, existe aí uma dúvida tremenda na hora da escrita desse nome, por conta da pronúncia. Então, pessoal, mais uma vez, recapitulando, essa página aqui, ela trabalha fonologia, né? Aliás, fonética, que é justamente a questão do som, tá bom? Ou seja, do que se escuta. Já aconteceu nas aulas, nos assuntos anteriores, inclusive que caiu na prova agora, pessoas tirarem dúvida comigo na videoaula, que ainda, não sei se foi no 6º ano, se não for com vocês, me desculpem, mas em outras turmas já aconteceu, né? A gente está estudando a questão do som, né, da pronúncia, e a pessoa ainda não tem entendido a regra. Pronunciar não significa que está escrito igual. Então, você tem que entender que eu estou trabalhando aqui a fonética, o som, né, que essa palavra, que essa sílaba vai ter dentro dessa palavra, tá bom? Agora, pessoal, antes de vocês responderem aqui, eu vou só mostrar para vocês aqui um detalhezinho sobre esse assunto, umas regras, na verdade, tá bom? Porque eu tenho certeza que vocês entenderam que é a questão de estudar o som do V, do B, do W, beleza. Mas e aí, quando usar? Como saber quem é que utiliza? Né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Sim, pessoal, como eu disse para vocês, mostrar aqui para vocês a questão das regrinhas. Professora, quando que eu utilizo B, quando eu utilizo V, é o caso, né, que se confundem um com o outro. Aqui eu coloquei para vocês, inclusive tem um vídeo também, né, se vocês preferirem, mas aqui eu coloquei o slide que fala um pouco das regras. Porque como que eu vou saber quando utilizar o B e quando utilizar o V? Temos aqui, se escreve com ver todos os tempos verbais de, ou seja, se escreve com B todos os tempos verbais dos verbos, por exemplo, beber, deber, haber, saber. Então, os tempos verbais, os verbos conjugados, esses verbos aqui, sempre quando eu vou conjugar, eu vou colocar B em vez de V. Se eu tivesse que conjugar aqui, por exemplo, mas é um tempo verbal que vocês conheçam, presente do indicativo, bebo, então, automaticamente, eu bebo. Então, aqui, BO no final. Automaticamente, o B continua. Debo, o O também com B que continua. Aqui também, que é um verbo irregular, fica ubo.
certo? Então, você tem que aprender as regras quando que eu utilizo. Então, por exemplo, se lá na atividade de vocês, ou na prova que venha, né, a gente venha fazer, estiver o verbo de origem beber, de beber água, de beber alguma coisa, ou deber, que é de dever, de cumprir alguma coisa, ou de haver, que é o verbo havia, né? Ou saber, do verbo saber. Então, qualquer conjugação que tiver origem desses verbos, vocês já sabem que vocês vão utilizar be. Inclusive, eu tenho aqui 2 exemplos. Ó, essa frase. Está bebendo um coquetel. Ou seja, está bebendo um coquetel. Bebiendo é um verbo que está conjugado no gerúndio. Tem a terminação endo aqui, ó, no gerúndio. E o be continuou, ó. Que há casos que poderiam não continuar. Nesse caso aqui continua. Tá bom? Agora, quando... E aqui, aliás, tem um outro exemplo. Devo estudar mais. Então, eu tenho um dever de estudar mais. Então, dever, o verbo dever, né? Que é deber. Debo. Então, são exemplos, esses 2 verbos, observem, de verbos que conjugam e mesmo após a conjugação, ele continua com a presença do be. Se escreve com ver, presente de indicativo do verbo ir. Então, vocês coloquem isso na cabecinha de vocês. Quando eu trabalho o verbo, o verbo ir, certo? Esse verbo, eu vou sempre escrever com V. Mas simplesmente você aprendeu a conjugação do verbo ir no presente do indicativo. Tá bom? Aqui, inclusive, a gente tem aqui, só rapidinho para vocês. Eu voy, acho que vocês têm o verbo ir, acho não, vocês têm no livro de vocês. Voy, va, vas, vamos, vas e van. Observe que toda a conjugação tem a presença do ver no início. Tá bom? Então, esse é o caso de verbos que eu utilizo o V em vez de B. Continuando. Tempos, né? Vou ler em português para vocês. Tempos verbais do passado, ou seja, tempo verbales del passado. Então, quando eu trabalho passado, lembrando que aqui é presente ou gerúndio, que é o caso do exemplo que deu aqui. Agora a gente vai trabalhar tempos verbais no passado, ou seja, que já aconteceu. Se escreve com V, pretérito imperfeito de indicativo. Então, quando eu estiver trabalhando, se tiver algum verbo no pretérito imperfeito indicativo, eu vou estar utilizando o be em vez do V. Ó, verbos, primeira conjugação, infinitivo em RA, do verbo ir. Ó, Ana hablaba por teléfono mientras iba al trabajo. Observa aqui nesse slide anterior, eu falei para vocês que o verbo ir, estando ele no presente do indicativo, eu conjugava com V, que é o caso realmente. Já eu tenho bem aqui, ó, o verbo ir, tem iba aqui, que é o mesmo verbo ir, só que qual o tempo, pretérito de indicativo. Então já muda, já não é mais com V, e sim com B aqui, ó, iba. Tá bom, gente? Aqui, pessoal, são tempos verbais difíceis para você. Ah, professora, então eu tenho que aprender o pretérito imperfeito. Como assim? Eu mal estou estudando o presente do indicativo, já estou no pretérito imperfeito. Não, gente, não é que vocês têm que estudar o pretérito imperfeito e os demais tempos verbais que serão falados aqui. Só que a única coisa que eu quero que vocês aprendam é a observar. Tá lá o meu texto, para me identificar se eu ponho V ou B. Então, eu vou analisar. Digamos que tem a palavra, tem iba, exatamente como está escrito aqui, ó, I-B-A. Aí, vocês vão completar com V ou com B. Aí tem o izinho, o espaçamento e o A. E aí, ao ler a frase, você identificou que ali pode ser o verbo ir. Que no caso é ia, né? O significado de iba é ia. Então, automaticamente eu entendo. Se eu estou falando do passado, eu vou trabalhar B e não V. Vocês estão me entendendo? Não é que vocês têm que aprender a conjugação, mas lembrar dessas regras que eu estou falando aqui. Tá? Aí aqui se escreve com V, pretérito indefinido de andar, estar e tener. Andar é a mesma coisa do português, estar também, tener é o verbo ter. E seus compostos, ó. Tuvo um acidente de tráfico e estuvo muito tempo em hospital.
ou seja, tive no português. Automaticamente estou utilizando o V aqui, ó. Tive um acidente de tráfego. Tráfego, gente, é no trânsito, né? E, né, estuvo, né? Ou seja, tive muito tempo no hospital. Eu passei muito tempo no hospital, tá bom? Se recuperando. Então, o tanto tuvo como estuvo, eu estou utilizando o V, certo? Só as regrinhas. Lembrando, gente, que essas regrinhas ela não vêm no livro de vocês. Então, assim, eu trouxe para que não fique aquela dúvida. Professora, mas eu não consegui entender, eu não consegui compreender quando que eu utilizo. Então, por essa necessidade desse material extra. Mas não se assustem, não estou pedindo para vocês aprender tempos verbais aqui de diversas formas, não. Tá bom? É só mesmo para a gente conseguir entender quando utilizar um, quando utilizar outro. Sim, pessoal. Então, aqui, detrás de consoante. Não sei se você se com vocês foi desse jeito, mas comigo, quando eu era bem pequena ainda, né, lá no fundamental menor, né, bem mais nova que vocês, mais nova, eu lembro que uma professora uma vez comentou, né, que sempre antes de P e B se escreve M. Aí eu coloquei isso na minha cabeça, não tem? Aí toda vez que eu ia escrever alguma palavra assim, que eu tinha que pôr M ou N, então eu fazia essa reflexão, se é P ou B, eu vou pôr M, se não, eu vou pôr N, tá bom? Então, basicamente, é um pouco parecido, tá? O que a gente vai falar nesse slide. Então, você escreve B, depois de M, ó, é o caso aqui do hombres, ó, antes do B tem o M, bomba, mesma coisa. Aqui, depois se escreve V, depois de N, D e B, como é o caso aqui, enviar, aqui, ó, tem o Vzinho aqui antes do N. O N antes do V, aliás. Mesma coisa aqui, advérbio, tem o Dzinho antes do V, né, que é esse caso dessa regra aqui, tá? Então, se atentem também a isso aqui, de trás, ou seja, que esse B ele vem depois dessas consoantes, tá bom? Antes de consoante, ali era depois, aqui é antes. Ó, se escreve sempre B, a mesma sílaba, diante de L e R. Braço. Observa que eu tenho o B e o Rzinho na mesma sílaba. B, R, A faz parte de uma sílaba. Então, tem que ser na mesma sílaba. L e R. Eu vou pôr B. Hablar também. Então, aqui tem o Lzinho. Aqui tem o R, tá bom, gente? Tipo, braço, hablar. Ó, distintas sílabas. Valor. Tá vendo? Aqui também distintas sílabas, ou seja, tá em sílabas diferentes, o V do L. E objetos também a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Aqui, final de palavra. Ou seja, também eu posso pôr no final de palavra. Mas aqui, gente, eu só mostrando vocês. Não vão se preocupar. Nossa, eu tenho que aprender tudo isso. Não é bem assim. Se atentem mais ou menos para não errar, tá bom? Então, vocês ainda estão estudando, tendo contato com a fonética a primeira vez, no espanhol. Então, tenham calma. Eu estou mostrando para que vocês conheçam. Ó, se escreve com B palavras que acabam com o som B. Puber. O som automaticamente já acaba com B. Se escreve com V palavras lianas, ou seja, que tem um acento na segunda sílaba. Tá, gente? Então, sempre aquela palavra que tem um acentinho na segunda sílaba, eu vou escrever com V. Ó, que acabam em aba, abo, eba, eve, evo, ivo e iva e ivo. Ó, nieve, acabou em eve, que é o caso aqui, ó. Nieve. Hombre primitivo, ivo. Tá bom? Então, são casos aqui. São casos mesmo. Tá, pessoal? Pessoal, continuando agora aqui, a gente finalizou o capítulo 6, vamos continuar aqui no 7. Eu vou apenas iniciar esse capítulo com vocês, porque de acordo com as nossas aulas até o final, né, para a gente finalizar e ter outra prova e finalizar o semestre, então eu preciso iniciar o capítulo 7, tá bom? Para que a gente finalize o 7 e assim fazermos nossa última prova e finalizar o semestre.
tá bom? Então, o capítulo 7 aqui tem como temática: que te passa? Alguém sabe me dizer o que significa alguém perguntar que te passa? Gente, quando a gente fala que te passa, é a mesma coisa, o que está acontecendo, entendeu? A pessoa quer saber de você, quer perguntar do seu íntimo, de alguma coisa sua, tá bom? Então eu tenho aqui, lê o diálogo e depois contesta as perguntas. Aí eu tenho um textinho com a seguinte temática: que será de meu futuro? É uma pergunta. Que será de meu futuro? Quem de vocês, eu sei que vocês são bem novinhos, 10 anos, não sei, 9, 10, 11, na idade de vocês deve variar dessas três, né? Então, vocês, não sei se já chegaram a parar e pensar, o que será do meu futuro? Que profissão seguir? Eu quero ser uma médica. Eu quero ser uma professora. Quero ser uma dentista. Não? Formada em odontologia. Eu quero, sei lá. Quem de vocês já parou para pensar em uma profissão? Na altura da vida de vocês, no momento que vocês estão, vocês já pararam para pensar nisso? Alguém de vocês tem uma ideia o que fazer? Né? Eu sei que é muito cedo para dizer assim, eu já sei qual profissão seguir. Já sei o que eu vou fazer quando eu finalizar o meu ensino médio. A gente sabe que durante tanto de ano, né? Porque vocês agora estão iniciando o fundamental maior. E aí, ou seja, vocês têm aí praticamente, né? 7 anos a gente já iniciou, né? Então, 6 anos e pouco aí até o ensino médio, até o Enem para a entrada do ensino médio. Então, é muito complicado chegar para vocês e querer saber, querer que vocês já tenham isso em mente, o que ser quando, né? A frasezinha clichê, né? O que quero ser quando crescer. Então, é meio complicado, mas se algum de vocês já pararam para pensar, compartilhe com a gente. Tá? Então vamos compartilhar, vamos falar um pouco sobre isso. Porque é meio complicado. Às vezes você nasce, quando você vai crescendo e tendo entendimento, você já consegue pensar o que você quer ser. Tem gente que eu conheço, aliás, quando era 5, 6 anos, eu quero ser isso, ou 7 anos, já quero ser isso. Já tem outros que só chegam em 3º ano do ensino médio e ainda não sabe o que quer ser. Então há diversas coisas. Tem pessoas que desde cedo já sabem, tem outras que até o momento de decidir ainda não sabem. Muitas vezes precisa de uma experiência, de um momento, vivenciando aquela profissão para saber o que realmente, lá de dentro do seu ego, o que você quer ser. Certo? Então eu termino esse texto com essa pergunta: o que vocês querem ser? O que vocês pensam hoje em ser? Pode até dizer assim, professora, eu penso em ser, sei lá, uma médica, mas esse tanto de ano ainda que falta para prestar vestibular, pode ser que eu mude de ideia. Mas o hoje de vocês, o que vocês me diriam? Tá bom, gente? Pessoal, então eu vou finalizar aqui o capítulo 7 com vocês nessa aula de hoje com essa temática. O que eu quero ser no futuro. Ou seja, o que será do meu futuro? Quero que vocês leiam esse texto e respondam aqui essa atividade. Lembrando, gente, só relembrando aqui as atividades, vocês finalizam o capítulo 6, só voltando aqui para que vocês não esqueçam. Hoje trabalhamos levanta-te, que já é hora, e se encontra na página 52, então essa atividade vocês façam. E também sobre aqui a fonética, que temos a atividade aqui da questão 1. Quando eu venho aqui já para o capítulo 7, já venho aqui com esse textinho que estávamos falando agora, que em seguida eu tenho essa pequena atividade de 3 questões. Então é simplesmente essas 3 páginas que vocês precisam fazer. Hoje, né, porque essa aula aqui vai quarta-feira, no finalzinho, no meu horário de plantão, vamos ter um momento no Meet, no Google Meet, para falarmos sobre os estados de ânimo. Por quê? Eu tenho que trabalhar esse assunto nessa aula, só que trabalhar ele na aula gravada não dá certo. Eu preciso da participação de vocês. Vai ser bem legal, né? Tô tendo um bom planejamento pra gente brincar um pouquinho, certo, gente? Então eu espero vocês no momento do plantão. E claro, a gente conversa direitinho no grupo
em relação ao horário, tudo direitinho, caso alguém tenha dúvida, tá certo? Então, um abraço, meus queridos. Tia está com muita, como é que pode dizer, nostalgia, que é saudade, né? Tô com muita saudade de vocês e, enfim, vamos vencer juntos. Qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Um forte abraço. Hasta luego. Hasta luego, ó, já tô errando. Tchau, gente.